Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu vou mostrar para vocês um desenho feito com lápis HB. Aí você fala aí, Nossa, mas eu não posso fazer um desenho realista porque eu não tenho a lapiseira, não sei o que lá, eu não tenho esfuminho, eu não tenho a folha de sulfite da gramatura tal, aí eu não posso fazer o desenho realista porque eu não tenho material certo. aí hoje eu trouxe para vocês esse desenho do olho feito com um lápis HB e uma borracha, a mais simples e o caderno de desenho. Ó, eu fiz uma em cima, como se fosse um parênteses, embaixo com uma leve curva para fazer o formato do olho. Agora eu vou fazer um círculo, mais ou menos um círculo aqui dentro. Aqui eu vou fazer mais ou menos o formato de um sabonete para simbolizar o brilho. E agora eu vou tentar fazer aqui um círculo para fazer a parte preta do olho. Eu queria fazer essa aula que eu acho bem interessante, porque às vezes você tá aí e fala assim: "Ah, mas eu não tenho o material correto, por isso que eu não consigo fazer". Olha, isso aí é desculpa. Porque você não precisa nem ser no caderno de desenho, pode ser no final de um caderno velho que você tem aí. Para você treinar, você pode usar o material que você tem à disposição. Aqui eu estou usando esse lápis, ele é HB. Ele aqui, ó, você vai usar e vai fazer esfumaçar com o seu dedo mesmo, entendeu? Hoje mesmo eu tive uma pergunta de um inscrito que falou assim: "Ah, você deve ter uma coleção de esfuminho". Para vocês saberem, eu não tenho esfuminho. Esfuminho, se você não sabe o que que é tipo uma esponjinha no formato de um lápis. Você usa para fazer um degradê no grafite. Eu nunca tive, e eu também tô com vontade de não ter. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem fazer o desenho com o material que vocês têm. Então, aqui no Arte Certa, é sempre tentando passar para você a informação. Então, você não vai gastar com material caro. Você vai usar o material que você tem à mão. Aí você vai, pega a sua folha do papel do final do caderno, pega o lápis que você tem, qualquer lápis dá para fazer o efeito do realismo, qualquer lápis. O HB, o 6B, o 2B, qualquer um dá, entendeu? Então, se você quer realmente fazer um desenho, você não precisa se preocupar com o material. Usa o que você tem, entendeu? Usa o que você tem. O esfuminho que eu vou usar aqui é o dedo. E o dedo foi Deus que deu. Então, eu tenho o esfuminho que eu falei pro rapaz hoje. Falei pro Marcelo. É o dedo indicador e o dedo médio. Eu até uso os outros dedos também. Porque a gente vai fazer uma técnica aqui muito simples e fácil. Então, não tem desculpa para falar que não vai conseguir fazer. Aqui, gente, você faz um leve contorno um pouquinho mais grosso da parte de cima do olho e vai puxando uns risquinhos para o meio e do meio para fora. E você vai fazendo esse movimento para formar aqueles risquinhos que a gente tem na íris do olho, né? Então você vai fazendo esse movimento para dar aquele degradê. Você vai fazendo risquinhos e tem lugares que não vai pegar o grafite. E aí ele vai ficar com uns risquinhos brancos. Então vai dar aquela ilusão que a gente vê do nosso olho, né, que tem aqueles risquinhos. Se o seu olho, vamos supor, você está fazendo uma representação de um olho e aí você quer fazer um olho num tom mais claro. Então você deixa mais afastado um pouquinho esses riscos, assim vai dar a ilusão do olho ser um pouco mais claro. Aqui, ó, você vê que eu encosto o lápis na beiradinha e puxo. Dou até às vezes uma pintadinha, porque às vezes ele tipo assim, eu não encostei muito na linha. Então eu passo um pouquinho de grafite na posição do desenho para preencher, para mostrar que ele encostou lá na beiradinha. Tá vendo? Aqui, ó, tô dando uma reforçada aqui no contorno do lado de fora, ó. E ó, você vai puxando para dentro e também você pode fazer um zigue-zague, você vai e volta, entendeu? Ó, aqui eu vou pintando para ficar bem certinho, porque se o risquinho ficar para fora também vai ficar feio, entendeu? Aqui nessa parte eu só vou preencher com um lápis, eu vou preencher como se eu estivesse pintando.
Para deixar o tom mais escuro, você vai fazer em várias posições. Aqui eu tô pintando tipo na diagonal, depois eu vou pintar na vertical, vou pintar na horizontal. Isso vai saturar o papel e aí a cor vai ficar mais escura. Uma outra coisa que eu posso aconselhar para vocês, se de repente você se incomoda que não ficou muito escuro, você pode usar o lápis de cor preta, entendeu? Passar aqui por cima mesmo. Aqui no nosso canal eu dei uma aula de realismo onde eu usei o lápis de cor junto com o grafite. Eu gostei bastante, foi minha primeira vez e eu curti. Agora, ó, você vê que eu vou passar por lado de cima, você sempre deixa esses riscos mais perto e mais escuros. Então, você faz mais vezes. Se você tiver um lápis, um 2B, o 4B, o 6B, você pode fazer a mesma coisa, vai ficar um pouco mais forte a cor, entendeu? No HB, ele vai ficar mais suave. Então, se você está começando a fazer desenho realista, né? E aí você... eu mesma aqui nos desenhos que eu faço, eu uso o 4B, né? Mas eu uso o lápis que tem na hora, entendeu? Então, quando tem o 4B, tá perto, eu uso ele. Se tiver o HB, eu uso. Se tiver o 2B, eu uso. Se tiver o 6B, eu uso. Entendeu? Uso o que tem, entendeu? Dá pra fazer o efeito com o que tem. E a parte escura, eu gostei que dá pra fazer com lápis de cor. É da hora, gente. Eu aconselho, fica legal. Esse aí é o vídeo que eu tô comentando com vocês que eu usei o lápis de cor para deixar a parte preta mais escura. Então, se você não tem aí o lápis 6B, na parte que você quiser, naquela parte do meio do olho, a parte preta, você pode preencher com um lápis de cor. E outra coisa que eu aconselho assim bastante, faz a ponta do seu lápis, fica com o apontador perto, porque quando a ponta tá bem feita, aí fica melhor para pintar, fica melhor para fazer a cor ficar mais forte. Eu gosto de cor forte, então eu gosto que fica bem forte a cor. Ó, aqui eu passei um contorno em volta pro lado de cima e você vê que eu venho com ele fazendo camadas mais perto da onde vai ser os cílios e vou descendo aqui, ó, na lateral e vou deixando mais fraquinho. E agora é a hora do esfuminho natural, ó. Você vai e passa o dedo. Imagina que você tá na escola e você tá lá e esqueceu a borracha e a professora vai passar para ver o seu caderno e você não quer apagar o que você fez e não tem borracha. Aí você passa o dedo, ó. Não apaga nada, mas a gente tenta, né? Ó, aqui, ó, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Quando você tá pintando com grafite, às vezes eu vejo muito desenho, às vezes o inscrito manda para mim dar uma olhadinha, e aí ele faz um esfumaçado no meio da bochecha, faz no meio do nariz. Tipo assim, esfumaça aí pronto, aí acho que já tá realista e faz o contorno forte. O certo do realismo é você fazer luz e sombra no lugar corretinho, porque aí você não vai ter contorno, entendeu? Se for ter o contorno, é quando é divisão de cores, igual aqui. Aqui, se você perceber, ó, os cílios para a parte branca do olho vai ter a divisão. Então, vai ter certamente um contorno, porque se fosse numa foto ao vivo, seria o tom da pele, mas a cor branca meio acinzentada do olho. Então, como aqui a gente está com só um desenho monocromático, né? Porque a gente está fazendo só no grafite. Então, você faz esse degradê para você ter uma noção que são cores diferentes, entendeu? Até a posição da pintura que você faz dá diferença. Você percebe que onde a gente tem a íris do olho, a gente vê que a pintura foi feita de forma diferente do que a gente está fazendo por fora. Quando a gente está fazendo sombreamento de pele, a gente faz a cor da pele. Então, você está vendo que eu vou passando um lápis bem suave e deixando no movimento do desenho. Isso é essencial. Quando você vai pintar, tanto no lápis de cor, quanto no grafite, quanto na tinta, você seguir o movimento do desenho. Quando você segue o movimento do desenho, ó, tá vendo que ele tá em curva? Então, começar a fazer a pintura em curva. Aí a pintura tá na vertical, é na vertical. Ali na íris a gente não fez como se fosse um sol, riscando para fora e para dentro, então riscando. Isso é o movimento do desenho. Então quando você segue o movimento do desenho, é muito mais fácil de você conseguir dar o efeito realista. Agora, ó, eu vou usar o esfuminho que Deus deu aqui, ó, uso o dedo. E eu vou espalhar essa cor. Então, você faz bem suave. Então, não faz força no lápis, entendeu? Você faz camadas. Então, vai
fraquinho, de levinho, e depois você passa o dedinho para esfumaçar, e assim o grafite ele vai dar aquela vai ficar homogêneo, ele não vai ficar marcado, entendeu? Se você sentiu que ficou marcado em algum lugar, você pode vir com a borracha e dar uma apagadinha básica para deixar eles sem marcas, entendeu? Que na hora que você passa o dedo, ele esfumaça. Agora uma coisa, se você fizer no lápis de cor, você não vai conseguir fazer a técnica de usar o dedo para esfumaçar, porque não esfumaça, né? Então no grafite é legal porque tem essa opção de você fazer um degradê usando tanto você fazer a camada do mais forte para o mais fraco e também usando o dedo, ó. Aqui, gente, eu vou encostar o lápis aonde será os cílios e vou puxar para fora no movimento de curva. E aí eu vou puxar. E aí vou puxar. Se você quiser um olho bem cabeludo, então você põe bastante cílio. Se você não quiser muito, você põe menos. Aí é de acordo com o freguês. Ó, aí eu vou colocando. E também, ó, você vê que eu coloco uns em outras posições. Eu coloco a inversa a posição. Porque eu tô querendo fazer um olho bem realista. E os nossos cílios, eles não são arrumadinhos, né? A gente, quando faz um desenho, a gente faz arrumadinho. Mas, como aqui eu tô querendo fazer, lembrando um olho de verdade, então, tem cílios que é meio desengonçado, ele quer ficar pro outro lado. Então, se você olhar no espelho, você vai ver que tem alguns cílios que eles não estão todos na posição certinha. Tem um que vai para lá, outro para cá. Então, para ficar natural, você precisa fazer, às vezes, um meio tortinho. Um maior, um menor. Aqui, ó, pro lado de baixo, você vê que tem duas linhas. Porque se você olhar no seu olho, quando você estiver no espelho, você vai ver que você consegue ver uma parte rosa, né, na parte de dentro, e depois você vê os cílios na beirada desse cor-de-rosa que tem nos olhos. Então, você pega e faz o movimento. Os cílios de baixo serão menores. Agora aqui eu faço um leve sombreado. Por quê? Porque é um pouquinho mais escuro nessa parte dos olhos. Você pode observar o seu olho mesmo. Vai no espelho e vai observando. Às vezes porque você não tenta representar o seu próprio olho, tira uma foto, faz lá o efeito preto e branco no seu celular e tenta copiar para treinar. Ou então tenta fazer parecido com o que eu estou ensinando aqui, porque aqui é tipo um basicão, entendeu? Daqui você consegue fazer o olho de outras pessoas, aí é só mudar. Às vezes o olho da pessoa é maior, é menor, mas sempre vai ser essa ordem. Vai ter a curva em cima, a outra embaixo, como se fossem dois parênteses, um círculo dentro do outro. A cor do olho vai mudar, os cílios também podem mudar, às vezes pode ter mais pelo ou ter menos. E aí você vai fazendo você vê que eu vou passando outra camada de grafite e eu vou espalhar com o dedo de novo. Ó, eu vou espalhar porque eu quero deixar mais cinzento. O certo é você fazer camadas. Agora com a borrachinha, aquela borrachinha básica da escola, eu vou fazer como se fizesse tracinhos, tá vendo? Ó, vou fazendo tracinhos. Isso vai dar a ilusão da pele, entendeu? Então você vai com a pontinha da borracha e você pode usar até aquele lápis que vem a borrachinha na ponta, pode ser aquele lá também. Usa a borracha que tem, gente, entendeu? Usa a borracha que tem, usa o cantinho dela e faz só como se fossem uns risquinhos apagando, e depois você vai passar o dedo novamente para não deixar marcado. Você percebe que, ó, como é que fica? E agora, a sobrancelha eu vou fazer no movimento dos pelos. Então, eu vou puxando como se eu quisesse desenhar a sobrancelha, mas só fazendo risquinhos, ó. Então, eu vou fazendo aqui risquinhos, porque isso vai deixar bem natural. Ela meio falhada, porque a nossa sobrancelha não é bem preenchida, né? Não é aquela lá de rena que o pessoal costuma fazer, não. Se for natural, não é daquele jeito, não. É assim, com vários risquinhos, como se fossem os pelinhos do próprio corpo mesmo, entendeu? Então, você vai fazendo a sobrancelha, ó, riscando, fazendo. E também eles são assim, eles têm a posição de ir, mas também tem uns que ficam um pouco pra cima, outros meio de lado. E aqui, ó, pra deixar mais natural, você faz uns pelinhos a mais, assim, entendeu? E aí você vai fazendo o formato da sobrancelha. De repente, você tá fazendo uma pessoa que tem uma sobrancelha mais fina, você põe menos pelos. Se for mais grossa, coloca mais. E depois, ó, vem com o esfuminho, que é nosso dedo, né? E passa esfregando e esfumaçando para não deixar todo branco. A parte branca que precisa ficar é somente nesse brilho do olhar, tá vendo? Essa parte quadrada que a gente deixou. Agora, se você quiser fazer mais um brilhinho, ó, como é lápis, apaga, ó. Aí você vem com a cantinho da borracha
É uma borracha bem basiquinha, gente. E aí, ó, aqui eu faço alguns cílios em cima desse branco. Para quê? Para simbolizar o reflexo que bateu na luz e refletiu os cílios na luz do olho, tá vendo, ó? E aqui para deixar bem certinho, ó, para não ficar sem um contorno, ó, você vem bem suave em volta dele, pro lado de cima um pouco mais forte, pro lado de baixo bem suave. E agora eu vou fazer uns risquinhos como se eu tivesse fazendo um risquinho com lápis, mas com a borracha aqui, ó, só para dar uma iluminada a mais na parte de baixo. Agora aqui, ó, você vai fazer como se fossem as veinhas, então você vai fazer como se estivesse desenhando uma árvore velha. Então você vai fazendo aqui mais ou menos bem suave, bem fraquinho, como se fossem umas arvorezinhas. Aí você faz uns galinhos aqui para simbolizar aquelas veinhas que a gente tem no olho. Isso vai deixar ele mais realista ainda. Aqui eu vou finalizar fechando um pouco mais aqui, ó. E aí vai ficar, você vai dando uma observada no desenho geral. Se precisar arrumar algum lugar a mais, passar mais uma borrachinha para dar um brilho, aí você observa e aí pronto, finalizamos o nosso olho. Olha só, sem o brilho da luz, olha como é que fica. Porque o grafite, ele reflete a luz. Então aqui eu tirei a foto do desenho sem a luz, tá? Em cima do desenho, para você observar como é que dá o efeito com o lápis HB. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tentem treinar fazendo esse olho. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar, vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.